Boa noite! Olha como eu recebo vocês hoje com uma música lindíssima de Peninha, Sozinho. Em época de isolamento, tá complicada essa música, né? Mas a noite hoje pede tudo isso. O momento é pra gente refletir como a música nos emociona. Eu acredito que muitos que estão por aí devem estar falando, né? Devem estar pensando, devem estar sonhando. Quantas vezes ouviu essa música? Quantas coisas boas essa música principalmente trouxe, né? Quantas lembranças também, quantas nostalgias. Então, a noite de hoje é pra gente falar um pouco sobre ela, a música. Aí você deve estar se perguntando: esse violão que tá aí, Fernanda, você vai tocar, Embora seja uma casa de muitos instrumentos, eu ainda toco muito pouco, ou quase nada. Então eu não poderia deixar de trazer músicos de verdade para este momento. Uma live interativa em que vocês vão encontrar grandes artistas aqui. Professor Leônidas Nascimento, que foi meu professor e hoje eu tenho a felicidade de reencontrá-lo, né? Professor de música, hoje o diretor da Escola Ritmos. A noite vai ser linda com o som do sax, né? O sax pé de bis, de Bismarck Reis. E Bismarck vai trazer pra gente uma melodia maravilhosa. E claro, eu aqui com vocês, discutindo, refletindo, trazendo ideias e trazendo aquele momento que todo aluno gosta, que fica até o finalzinho esperando para acontecer, que é o momento Eu Sei. Então não saia daí, mande aí um aviãozinho para aquela pessoa que você quer que ouça essa música maravilhosa, tocada no sax. Chama aquela pessoa que você quer que ouça um bom sax nessa noite. Chama aquela pessoa, aquele professor que trabalha com música, que de repente vai trazer aqui mais informações aí, através do nosso bate-papo. Os comentários estão aí ativados, né? Pra vocês falarem o que desejarem. Chame aquele querido ou aquela querida pra compartilhar esse momento. Então manda aí aviãozinho pra todo mundo, pra essa live ser, sensacional. Tô muito feliz porque é uma noite, né, importante, como eu disse, é um momento de reencontros. A gente vai encontrar aqui um professor que foi um professor bem quisto, né, por mim e por minha família, que é o professor Leônidas. Hoje foi meu professor em outras épocas e hoje professor de música, bastante conhecido na cidade de Feira de Santana, que desenvolve um trabalho maravilhoso. Por que falar de música? Afinal de contas, nós professores, eu acredito que tem muita gente do outro lado aí. Na chamada dessa live eu dizia assim: vamos aprender juntos. Por quê, né? Eita, peraí que travou tudo aqui. Peraí. Então assim, muita gente deve estar perguntando: e por que falar de música, né? Fernanda é professora de música. Então, na verdade, eu enquanto professora de linguagens e professores que a gente assume muitas vezes a disciplina Artes, a gente sempre se pergunta como trabalhar música dentro da sala de aula. E muitas vezes a música é trabalhada, né, com eu não sei, não posso dizer a palavra equívoco, mas com um distanciamento do que era de fato para ser trabalhado. Talvez pela nossa falta de informação, pela falta de formação também. E aí a gente vai levando a música para os alunos preocupados apenas em, às vezes, fazer interpretações, outras vezes dizer de que época foi, trazer a história do cantor. Mas o estudo de música vai muito mais além de tudo isso, né? Eu não tenho formação e especialidade dentro da discussão, mas tenho um conhecimento superficial que o ensino a educação musical vai além de tudo isso. Eu acho que é uma noite pra gente discutir um pouco. Eu tô vendo aí que tá passando, né, professores, passando colegas aí, alunos, meus queridos alunos. Olha, professor Rodrigo, um beijo, professor, né? Professor Rodrigo, Gabriel, aluno do curso Casa das Letras, Luciano, que legal ver todos vocês aí, é uma felicidade. Então, para iniciar, eu trago aqui uma reflexão que diz assim, a música, o que é que ela diz? Ela diz: a música é um dos principais elementos da nossa cultura. Há indícios de que desde a pré-história
Provavelmente já se falava de música, por quê? Porque reproduzia os sons da natureza. Então é interessante refletir, né, sobre quanto tempo ela está na nossa vida. E o interessante de tudo isso é como é que ela vem parar dentro da escola. E aí, por isso que eu trago nessa noite um professor que tem propriedade para falar, que é o professor Léo, né? Professor Leones, e Bismarck também, que tem conhecimento da área e é músico, assim como o professor Léo, para poder falar das suas experiências e das ideias que a gente, enquanto professor e aluno que está aí do outro lado, pode levar em consideração. Mas tem uma coisa muito importante, porque nessa live aqui de casa em casa, manda aí um aviãozinho pro seu colega, chama todo mundo para vir para cá. O que é que a gente aprende aqui sempre? A gente aprende novos repertórios. E vocês sabiam que existe uma lei, né? E aí eu anotei para não esquecer, né, o número da lei. Existe uma lei que obriga que as escolas, né, em especial o ensino fundamental, traga para dentro da escola uma discussão sobre educação musical. Então, ó, isso acontece com a lei 11.769, né? 769, lançada em 2008. A proposta da lei é justamente trazer educação musical para dentro da sala de aula. Mas como isso pode acontecer? Como deve acontecer? Então vou chamar o primeiro convidado da noite, este querido, que eu vou deixar que ele se apresente, né? Que é pra mim, né? Tem muito mais do que um encontro, porque foi meu professor, foi professor do meu esposo, então é um encontro afetivo aqui. O professor Léo, da Escola Ritmos. Cadê o professor? Vem aí, professor, dá uma dica pra gente. Escola Ritmos, né? Dá uma dica pra gente de como a gente pode, né? Está perto essa ideia da educação musical. O professor está chegando? Então, quero dizer que é uma noite de felicidade. Estou vendo aí, ó, muitos alunos. Maria, beijo! Salve, professora, colega querida. É Kate, boa noite, Kate, lá de Tiro Sul. Professor Leandro já chegou. Pronto, cheguei. Chegou, professor! Que felicidade tê-lo aqui! E aí? Como Como vai? é que vai? Tudo Reencontro, bem. né? Pois é, né? Depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo, verdade, professor. Então, eu estava falando aqui no início, coloquei até uma música linda aí de Peninha tocada no sax, que era para o povo achar que era eu que estava tocando, né? Falando da importância da educação musical, né? O senhor, vou chamar assim, porque era assim que eu chamava, de professor, né? Traz aí uma informação para a gente, como é que a gente pode trabalhar isso, tanto a gente, professor, quanto é que o aluno também pode enxergar, como é que a gente entende a educação musical hoje? Boa noite, em primeiro lugar. Muito bom estar aqui com você. Muito bom poder compartilhar desse momento. E a gente já esteve tão próximo, só que em outro contexto, não foi? Foi. Não tinha nada a ver com música. Nada a ver com música. Oi? Tô te ouvindo, tô Antes de ouvindo. mais nada, me fala aí se está tudo ok com o Tá tudo som, com o tranquilo. vídeo. Está tudo tranquilo? Tá me vendo? Eu estou vendo você, eu estou vendo você, tranquilo. Você Tá, tá. tá tudo tranquilo, tá? Estamos O aqui áudio tá tudo conectados. beleza, né? Tá, no contexto que a gente se conheceu, foi no contexto de karatê, de milagres. É isso mesmo. Não vai contar pro povo como É. ele é forte. Oi? Não vai dizer pro povo como ele é forte lá no jogo de baleado, de futebol, de handball. É, Então, eu quero primeiro começar, eu quero parabenizar você, né, pela escolha desse tema, dizer que ele é muito interessante para mim agora, muito relevante no contexto que eu vivo hoje. Que eu estou, depois de muito tempo, professor de karatê, desde o ano 2000 para cá, eu comecei a ingressar no estudo da música mais enfaticamente, né? Fiz alguns cursos, fiz licenciatura, fiz pós-graduação em educação musical. Hoje estou com a escola de música aqui e também fazendo alguns outros trabalhos com a Yamaha Musical do Brasil, por exemplo, que é um trabalho de coordenação do projeto de
flauta, educação musical através da flauta doce, que visa treinar professores para atuar na rede pública municipal, utilizando a música como ferramenta, né, no seu dia a dia, e preparando aqueles professores que não tiveram a oportunidade de estudar um pouco mais. A gente não está ouvindo muito bem o senhor. Então, fale mais próximo do microfone, a gente não está ouvindo muito. Tá. Eu vou, então, acho que talvez eu vou tirar o fone para ver se melhora, né? Porque aí, para não ficar... Eu acho que melhora. Tá me ouvindo agora? Sim. E o áudio tá melhor? Melhorou bastante. Porque acho que aí, quando você bota o fone, fica pelo fone, ou pelo microfone do fone, aí fica... Bom, então, recapitulando o que eu falei, depois de 2000 eu fiz um curso de música sacra, o bacharel em música sacra, depois eu fiz licenciatura em música, tive o privilégio de participar da primeira turma de licenciatura de Feira de Santana. Então, participei da primeira turma, foi em 2011. Eu também tive o privilégio de ser o primeiro aluno a sair da turma. Em 2014. Então, algumas caminhadas aí. Então, como você fez essa proposta, a gente falar um pouco sobre educação musical, eu vou fazer algumas provocações, só comentar algo, para que a gente possa conversar um pouco. Você já começou dizendo aí, falando alguns aspectos, falou da lei. Eu queria dar só uma pincelada rápida, organizar aqui algumas informações a respeito da música na escola, né? Porque a música na escola, ela sempre figurou com muita dificuldade. A música e a educação musical. Educação musical é um termo mais recente. Pelo menos no nosso contexto de Brasil. Educação musical. Sempre se pensou em música na escola como a música como um elemento coadjuvante para acompanhar alguém, para tocar os momentos, datas comemorativas, enfim, coisas assim, mas não como algo, como um conteúdo, como os outros, conteúdos obrigatórios, tratando-se de contexto do nosso país. Então, a música, ela vem desde muito tempo, assim, mais organizadamente aqui no Brasil, a música veio a partir dos jesuítas, trazendo a música sacra para o contexto das escolas, né? A música figurava, o pessoal ensinava, tinha alguns cantos religiosos, já fazia parte, não como educação musical, mas como música. Então ela vem caminhando, vem em alguns aspectos, e a música, quando a gente fala em música no contexto da escola, o que vem à nossa mente logo? Coral, uma banda, um grupo, aprender um instrumento. Então, isso às vezes foge um pouco do que é o propósito da educação musical. Depois dos jesuítas, caminhou-se muito nesse contexto aí só da música no contexto religioso. Depois veio o canto orfeônico com Villa-Lobos. A Villa-Lobos ele teve uma passagem muito importante no contexto da música dentro da escola. Villa-Lobos ele incluiu o canto orfeônico, que era, como o nome já está dizendo, era música vocal, tinha a leitura musical, tinha a partitura, algo mais voltado a um contexto conservatorial, pelo fato de ensinar leis, né, lei e partitura, que é uma coisa para o contexto de Brasil muito difícil. Muita gente nunca tinha nem visto uma partitura na vida. Isso, interessante. Então, depois de Villa-Lobos, lá pelo final, Villa-Lobos ficou aí, até o século XX, né? Mais adiante, lá para 1970, veio a Lei 5692, veio a educação artística. A música vem sempre sendo um desses conteúdos aí, de artes, figurando, utilizando sempre como coadjuvante, mas nunca alcançou o seu espaço próprio de educação musical e conteúdo como que ajuda a desenvolver o indivíduo de uma forma mais geral, como qualquer outra matéria. A música vem tendo suas dificuldades, mas vem andando. Depois, lá em 96, com a Lei de Diretrizes e Bases, aí veio o ensino de arte, veio algo mais específico.
não a educação artística. A educação artística tinha um professor generalista, aquele professor que ensinava tudo, de tudo e de tudo. Então, como é que existe um professor que sabe todas as matérias Isso. e consegue dominar isso? Então, era muito complicado. E a música, normalmente as pessoas não tinham formação em música. Tinha mais das outras áreas, artes plásticas, né? Artes cênicas, mas a música em si, ela ficava muito mais em segundo plano. E o Quando interessante é que parece que chegou? muita coisa não vai mudando, porque você disse aí, agora eu vou chamar de você, professor, que esse reencontro, Ah, claro, é, tranquilo. e aí você disse que a gente vê uma evolução muito grande, mas ainda dentro da escola parece que a gente não teve Está esse longe. tão sonhado, né, educação musical, que é para Está esse tão longe. sonhado educação É, musical que é para a gente ter, né? verdade. Então, esse é um sonho que diversos educadores musicais do nosso país vêm tendo ao longo de vários anos. Eles sempre sonharam e lutaram muito, idealizaram muito. Então, a gente não tem tempo para falar disso tudo e todo esse histórico da música, mas a culminância, vou dizer assim, não foi uma realização total, mas algo que foi muito sonhado pelos educadores musicais do nosso país veio a se concretizar parcialmente com essa lei que você falou aí, a Lei 11.769 de 2008. Foi quando, depois que, na época de Villa-Lobos, a música era obrigatória. Ela fazia parte do currículo das escolas, era obrigatório. Depois, quando veio lá em 71, ela deixou de ser obrigatória. Então, praticamente deixou-se de ensinar. A música não tinha mais um espaço dentro da escola. Aí de lá até aqui, até essa lei 11.769 de 2008, não tinha nada assim obrigatório. A música era só assim superficial, música aqui, um conjunto, um professor, aí o professor de matemática, nada contra isso, mas superficialmente a música ajuda a gravar as formas, ajuda e tal. Aí, algumas pessoas dizem, tem música na escola. Não, isso não é música na escola. Isso é apenas um aspecto da música na escola. Muito pequeno. Não é isso que a música vai fazer dentro da escola. Então, com essa lei É veio... muito importante para a gente. Eu, por exemplo, enquanto professora, né, de artes, me vejo o tempo inteiro trabalhando com a música e sei que o trabalho que eu faço é só um aspecto inicial, né? Sim. É importante trazer essa informação. A gente está gostando. Dê umas dicas aí para a gente, né, saber como é que a gente faz. Então, para quem está chegando agora, trata-se do professor Leão de Nascimento, gente, diretor da Escola Ritmos de Feira de Santana, né? E um grande professor de música da cidade que está dando umas dicas para a gente aí como trabalhar a música, como se encantar pela música, né? Isso. Então, essa lei ela veio, até para ficar mais específico o que é a educação musical, como ela pode ser trabalhada dentro das escolas, aí vai acontecer algumas dicas, algumas orientações de como isso acontecer. É muito óbvio que para que a música aconteça dentro desse contexto da educação musical, precisam existir pessoas que se prepararam para isso. Por exemplo, na nossa cidade hoje, já existe o curso de música, a licenciatura em música na UFS, que começou aqui em Feira de Santana em 2011. Não é claro, mas na Bahia, já na UFBA, já tem música há mais de 50 anos, muitas pessoas. Só que a valorização, existia o curso de licenciatura, mas existiam os cursos de bacharelado. Muita gente optava mais pelos cursos de bacharelado. Até porque, observe a dificuldade. Quando é que surgiu um concurso para professor de música no estado? Muito difícil, né? A pessoa vai lá, pega a sua formação e pensando em arranjar um espaço de trabalho, mas isso também vem sendo muito longe. Nas outras áreas já não é tão... Bom, falar se vai ter concurso é que ninguém sabe quando é que vai acontecer. Mas acontece que, em se tratando de educação musical, a pessoa precisa ter um conhecimento, um preparo, assim como toda área, para que consiga, pelo menos, ter uma ideia do que é a música na escola e passar alguns conteúdos mais adequados. Então, as diretrizes que podem nortear esse ensino de música
na escola, existem algumas dicas de como você trabalhar essa música na escola, certo? Existem alguns, por exemplo, o referencial curricular, existe lá algumas dicas, os RCNs, existem os parâmetros, nos parâmetros curriculares, quem é professor sabe, né, disso que a Tem gente está professor do falando. outro lado falando, o professor Gleice está É, trazendo, né, as observações aí da importância de como a música, né, ela ajuda a consequência dela dentro da sala de aula, os desenvolvimentos, as habilidades desenvolvidas, né? Interessante. isso. Então, a música, ela vai ter os seus parâmetros, os seus conteúdos adequados, né, dentro de uma perspectiva mais técnica, a pessoa que se preparou para isso, mas o próprio MEC, ele dá essas diretrizes, dá parâmetros para que você possa pensar e saber o que trabalhar dentro da sala de aula. Então, assim, mais especificamente falando, existe uma proposta de uma educadora musical que Ana Mai Barbosa. Ela pensou em 3 eixos para trabalhar a música na escola. Bom, quando você pensa em música, o que é que você pensa em trabalhar? Esses 3 eixos. Alô? Oi, tá me vendo? Tô vendo, tô vendo. Então, ela vai trabalhar esses 3 eixos em 3 aspectos. Pensando-se em música, pensando-se em arte de um modo geral. Produção, fruição e reflexão. São 3 eixos, 3 vertentes. Se você trabalhar com arte, com música, como a gente está falando de música, vamos pensar especificamente. Quando ela fala em produção, refere-se ao fazer artísticos. Como é que eu vou conseguir colocar isso em prática? Fazer. Pensando em música, realizar música de alguma forma dentro da escola. E fruição, refere-se à apreciação, uma apreciação significativa. O que é apreciar? É ouvir música e tirar reflexões a partir desse ouvir, desse escutar. Esse é um outro eixo. E o terceiro eixo refere-se à reflexão, que é uma construção de conhecimento. Tudo isso a partir da música. Então, são parâmetros que são colocados para que o professor tenha como. Mas aí você vai me dizer, uma pessoa que vai pegar isso aí, como é que ela vai transformar isso em conteúdo dentro de uma sala de aula? Aí a gente vai ter... Precisa da formação, né, professor? Aí, assim, para ficar mais próximo da educação musical, esses 3 eixos, eles se relacionam muito com alguns dos 3 aspectos da música mais próximos, que é a apreciação, improvisação e interpretação. Então, já ficou mais perto. Já fica mais perto. Apreciação, improvisação e interpretação. Você já ficou bem mais dentro de um contexto de música. Bom, apreciação. Quem é que não ouve música hoje? E a gente vai ouvir já. A gente vai fazer essa apreciação já com... Daqui a pouco. Isso. E cada um vai tirar... Você vai ter com a gente, viu? Oi? Na próxima live, a gente vai marcar uma próxima para discutir mais, né? Porque o tempo da live é muito rápido, ele vai, né, acabando tudo muito rápido. Mas a gente vai marcar para você cantar para a gente, viu? Mostrar aí tá bom, eu preparo alguma coisa para a gente poder apreciar. Tá, eu preparo alguma coisa com violão, alguma coisa com a flauta. Pronto. Não sou muito... Então, professor, eu queria que você deixasse sua mensagem aí para a gente, né? Falar um pouco do mensagem. Depois eu vou falar da sua escola. Tem brinde hoje da Escola Ritmo, gente. O professor está participando aqui com apoio cultural e nós vamos sortear a bolsa integral para as turmas online. Então, não fica aí, não sai daí não. O professor vai deixar uma mensagem para a gente que, infelizmente, está chegando nosso tempo. Ok, vou deixar uma mensagem para reflexão muito interessante. Para você pensar no que o que é a música na escola. Primeiro você precisa pensar que a música ela pode ser ensinada a todos. Isso. O objetivo da educação musical não é buscar superdotados em música. Isso aí é um outro aspecto da música. Isso não faz parte do pensamento da música, da educação musical. Você vai precisar entender que os aspectos que a gente vai poder trabalhar na escola são diversos aspectos que vai fazer com que você
consiga desenvolver a sensibilidade, a afetividade, o desenvolvimento cognitivo, o sentimento de grupo, de pertencimento. Bom, tudo isso você vai poder trabalhar com a música. A música ela vai ser rica. Hoje, a música, com certeza, nos países mais desenvolvidos, ela é tida como algo que faz parte do desenvolvimento do ser humano desde a sua mais tenra idade. Aí a mensagem que eu poderia deixar para você era: busque estudar música, um conhecimento, mas não buscando ser um performista. Alguém que vai fazer sucesso, que vai. A música tem muito mais a oferecer para você do que apenas isso. Fazer sucesso, ganhar dinheiro. A música tem muito mais. Outro aspecto a música pode ser oferecida para qualquer idade. De 0 a 100 anos, ela vai ter o que oferecer nessas diversas. Na velhice, por exemplo, a prevenção do Alzheimer, por exemplo, fantástico através da música. E tantos outros aspectos. Então, a mensagem muito legal não se afaste da música. Dicas, perguntando, né? E assim, ó, então, Bia respondeu, o professor respondeu aí quais são os aspectos que podem desenvolver, né? Muito bom, isso. Professor. Muito bom mesmo. Alguns aspectos. A gente não tem assim um tempo para conversar mais sobre isso, mas vamos marcar com certeza uma próxima live. Viu? O nosso convidado está esperando, outro convidado aí está esperando para entrar. Mas a gente vai marcar uma próxima live para a gente ir muito mais adiante com essa discussão que é importantíssima. Viu? Eu quero lhe agradecer. Okay. Dizer que foi sensacional. Eu saio com outra visão, né? Por isso que eu coloquei vamos aprender juntos, porque eu não tenho formação de música, né? Mas às vezes me deparo trabalhando música em sala de aula e me ajudou bastante. Depois eu vou lhe procurar, com certeza, na sua escola, porque eu quero aprender a tocar o instrumento. Claro, isso a gente vai ter que botar em prática, com certeza. Obrigada, professor. Um beijo Nijácia aí, por ter ajudado a oportunizar esse momento. Muito obrigada. E a gente, ó, vai se encontrar em outra situação, em outro momento. E o pessoal que está aí, fica aí, porque tem bolsa da escola Ritmos para os meninos hoje, não é isso? Eu tenho, eu te falei, naquele padrão. Muito obrigada, viu? Beijos. Ok. Tá, joia. Um beijo para todos. Gente, que legal. Então, assim, eu vi Gleidson passando aí. Eu vi Bia passando, né? Todo mundo se envolvendo aí com a discussão nessa live interativa que cria a fome do assunto. A gente não tem tempo para discutir muito, porque tem muitas outras coisas para chegar. A ideia é criar fome, é projetar mesmo essa ideia de formação e todo mundo correr atrás, é inquietar, é usar a internet para inquietar sobre determinados temas. Então, nossa live hoje está recheada, tem um monte de gente passando aí e a gente vai convidar ele. A gente vai convidar alguém que já vai chegar aí, botando todo mundo para ferver num som lindo e maravilhoso do sax, porque o sax pede bis. E quem é que vem aí? Bismarck Reis. Gente, é uma felicidade. Eu conheci Bismarck na Cidade da Cultura através de Asa Filho. E uma preciosidade ouvir, né, Bismarck tocando esse sax. E aí, meu querido? Olá, professora! Olá a todo mundo que nos acompanha. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. E quero dizer que é um prazer estar participando, comungando desse momento maravilhoso com vocês. A gente está com a câmera ao contrário, eu acho. Tem como colocar o seu celular em... Na vertical, né? Em vertical. Bom, só não vai poder ficar no suporte, mas tem como. Só um minutinho. É porque a gente está ao contrário. Mas que felicidade, Bismarck. Gente, Bismarck é artista. Está sempre em Feira de Santana, está sempre passando pelos bares de Feira de Santana, casas de show de Feira de Santana. Com certeza muita gente conhece aí, né? É conhecido da região. Bismarck é de... Esqueci Rui Barbosa. Isso. De Rui Barbosa. Mas sua atividade não fica só aí nesse lugar. Você é bastante conhecido e bem quisto, viu? Esse seu sax é o tempo inteiro o povo pedindo bis, viu, Bismarck? Obrigado, professor. Gente, então assim, a gente estava conversando, acho que você viu, com o professor de música, o professor Leônidas, né?
E aí você entra agora como também professor, né? Professor que também leva a música para a sala de aula. Então, assim, como a música mudou a sua vida, explica isso e toca pra gente aí, pra gente ver como você realmente, a música mudou a sua vida. Bom, tudo começou no ano de 2006, ainda aqui em Rui Barbosa, né? Então, surgiu um curso para aprender instrumento musical, não era propriamente um curso de música. Então, em 2006. E nesse curso eu optei a aprender técnicas para teclado, que foi o primeiro instrumento que eu comecei a ter contato. Tudo isso, né, para poder servir, né, na caminhada religiosa. E de lá para cá que a gente foi conhecendo outros instrumentos e pronto. E a música fez com que eu fosse até lugares que eu nunca imaginaria, né, chegar aí, não só assim a passeio, mas também profissionalmente falando. Então, casas que a gente nunca imaginou se apresentar, cidades, conhecer pessoas que jamais a gente, né, pensaria conhecer. Então, a música proporcionou muito e ainda vem proporcionando isso para a minha vida. Então, foi uma experiência muito bonita, ou melhor, tem sido uma experiência muito bonita, né? Ao longo desses já 14 anos de trajetória, né? Passeando por alguns instrumentos, mas sempre aquele contato direto com a música. E o instrumento que faz parte de sua vida, que parece que é a extensão do seu corpo, é o sax. Não é isso? Com certeza. Às vezes, porque nos shows a gente se apresenta mais com o violão, né? Com aquele acompanhamento do violão. Mas, na verdade, o instrumento que eu tenho um chamego muito grande mesmo, como diz a Ivanildo Sax de Ouro, esse cachimbo aqui, que eu tanto abano aqui, que é o saxofone. Engraçado que ele foi o último instrumento que eu tive contato, né? Foram 4, então comecei, como disse, no teclado, depois o violão, né? Na fanfarra aprendi trombone de pisto, aqui na FAMASTA, em Rui Barbosa, e por último foi o saxofone. Gente, e é lindo, é muito bonito ver você tocar. E você vai fazer isso pra gente, não vai? Faz isso aí, Oi? cantar essas pessoas que estão aí do outro lado. Vamos tocar um bocadinho, né, pra gente se deliciar da sonoridade desse instrumento maravilhoso. Gosto. Isso é como a senhora diz, é outra parte de mim, é como se fosse uma extensão do meu corpo. Isso aqui é fantástico. Gente, que coisa linda! Você precisa ver as mensagens do povo. Bia falou aí, incrível. Tem gente mandando parabéns, lindo demais. Gente, lindo ver Bissau tocando. Pode falar. Essa música, ela chama-se Wave, né? Uma bossa nova de Tom Jobim. E é uma música que ela se caracterizou muito o saxofone. Então, quando se escuta Wave, ainda que seja vocalizado, então as pessoas já esperam ali naquele intervalo o saxofone entrar. Porque é uma música, não sei porquê, com o tempo as pessoas associavam muito o saxofone a essa música. E, de fato, quando a gente toca, sempre tem que ter o Wave. Parece que já espera, como você falou, né? Tem certas músicas que a gente... Aqui eu coloquei também sozinha para iniciar a live. Tem a parte, né? Eu não entendo muito de música, mas quando chega lá naquele solo, as pessoas já ficam esperando. Então é a mesma coisa que acontece com essa música aí da Bossa Nova de Tom Jobim, né? As pessoas esperam esse som do sax, que não é um instrumento tão simples
e tão fácil de ser, né, encontrado. Então, assim, você, por isso que eu dizia isso nos lugares, né, nas pessoas que vinham assistir essa live, é uma preciosidade, porque nós não temos tantos artistas que toquem esse instrumento. Quando eu vi você tocando na Cidade da Cultura, e eu pude apreciar e estava com minha família, eu disse, meu Deus do céu, quanto feira, né, poderia ter espaços, mais espaços, para eu poder levar esse tipo de instrumento, porque muita gente tem vontade, não conhece, não tem, né, não tem acesso e também não conhece, né? Também não conhece. Então, muito interessante. Como foi que esse sax entrou na tua vida? O professor Leões falou, né, que a educação musical não precisa buscar, né, os grandes, aqueles que são os melhores, mas como foi que ele entrou aí na tua vida? Esse cachimbo de ouro, como você chamou aí. Bom, então desde pequeno, desde quando eu tinha assim, mais ou menos 10 anos, eu sempre fui muito afeito à música mais tradicional, música antiga. Então, aquelas coisas ainda, por incrível que pareça, da década de 30, de 40, de 50. E aqui em minha cidade tinha um programa, passava na estação de rádio às 6 horas. Então, era músicas dessa época, né? Geralmente dos anos 30 até os anos 50, né? Então, coisa bem remota. E o proprietário da rádio ele era saxofonista, então sempre tinha uma parte do programa que era com sax. Então foi meu primeiro contato com o saxofone, foi ali. Comecei, né? Olha que coisa bonita, né? Então sempre quando eu via, logo eu me encantava. Depois eu comecei a pesquisar os grandes vultos do saxofone, então encontrei lá do Rio Grande do Norte, Ivanildo Sax de Ouro. Aí providenciei o CD dele e pronto. Era o dia todo aqui nessa casa escutando Ivanildo Sax de Ouro. Eu não tinha o sax ainda. Cheguei uma época a fazer um saxofone de cartolina, né? Fiz um cone, aí fiz 2 dobras assim, aí eu ficava simulando como se eu estivesse tocando. Então, mais ou menos em 2008, eu conheci um grande amigo aqui que posso dizer que foi bem quem me iniciou nesse instrumento, que foi o Valdir Barbosa. Então, ele manifestou o desejo de ensinar o saxofone a mim e a outro vizinho, né, outro rapaz que morava aqui perto. Interessante que naquela época era um sax só, era só o dele. E a gente tinha que estar compartilhando, né? Não tinha ainda essa pandemia, então algumas coisas, por mais pessoais que fossem, a gente ainda tinha essa possibilidade de compartilhar. E aí, pronto, fui começando a dar as primeiras notas, ouvindo, né? Passei por algumas bandas, trabalhei em algumas bandas, né, desses estilos seculares, estilos tradicionais também, né, sempre tocando na igreja. E em 2013, depois do falecimento de um celesteiro aqui em Rui Barbosa, eu senti a necessidade de resgatar essa cultura aqui em Rui Barbosa e na região. A cultura do bolero, da seresta, da dança de salão, da música instrumental, que não se falava mais disso em Rui Barbosa. Então, em setembro de 2013, nasce a então banda e orquestra o sax pé bis. Por que o sax pé bis? Porque é o instrumento da minha predileção. E bis é um prefixo, né? São as iniciais do meu nome. Então já dá aquela ambiguidade. O sax pede Bismarck e pede mais uma, né? Porque bis também tem esse sentido de repetição, né? E eu peço bis agora, hein? É por isso que eu vou dizer, eu agora peço bis Bismarck e peço bis desse sax, porque o povo tá todo doido aí para ouvir você. Ah, pronto. Então, já que eu falei de Ivanildo Sax de Ouro, eu vou fazer uma que é bem marcante, né? É uma música já quase centenária, mas é um mambo. Varia, né? Tem gente que toca em mambo, outro em cúbia. Então, sempre quando o Ivanildo ia iniciar o show, tinha que ser com essa música. Certamente, alguém que está aí nos acompanhando já ouviu falar. O nome da música é Siboney.
deu vontade de levantar e dançar o bolero, né? Deu vontade de levantar e dançar o bolero, sim. Muito lindo, Bismarck. Muita gente perguntando aí, né? Porque, assim, alguém falou aí de Kennedy, acho que foi o professor Gleidson, não deu para acompanhar aqui, gente, muitas mensagens passando, mas interessante, como prof. isso influencia você dentro da sala de aula? Porque você é professor, você também é educador. Como é que você leva tudo isso aí? Isso tem marcado sua... Porque você não é um professor só de música, não é isso? Você leva música nas suas outras disciplinas, não é assim? A minha atividade docência iniciou em 2013 também, né? 2013 foi um ano muito bacana, né? De começo do meu projeto musical e também da atividade docente. Só que no ano de 2014 foi quando eu concluí o magistério. Eu fui ainda da última turma do magistério, né? Então, quando estava ainda em vigência, permitia que o professor do magistério lecionasse na educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, né? Então, em 2013 eu comecei aqui em Rui Barbosa, na Escola Recanto Feliz, com a disciplina de música, né? A tia Lelinha está até acompanhando a live. Então, nós iniciamos com essa proposta metodológica, a proposta pedagógica, acompanhada, né, subsidiada com o sistema de ensino positivo, que era levar para a sala de aula a música, mas não a música, como o professor Leone falou. Porque quando se fala de ensino de música, a gente pensa em formar um coral, as crianças cantarem, aprender um instrumento. E não é tão somente isso. A gente não pode reduzir o ensino de música a isso. Mas ter aquele contato histórico com a música, o contato científico. Por exemplo, porque quando eu sopro aqui, como é que sai o som? Como é que é produzida essa timbragem? A origem desse instrumento, os grandes úteis. Então, essa formação intelectual que a gente leva para a sala de aula. Então, a gente busca levar isso para o aluno. Então, um conhecimento, uma intelectualidade musical, para que naquelas aulas, né, uma vez por semana, que acontece na sala dele, ele possa absorver esses conhecimentos artísticos, musicais. Perfeito. E olha que a gente nem está entrando aqui na discussão, né, da diversidade musical, porque ainda é uma coisa que precisa também ser colocada. São muitos assuntos que podem ser colocados na live, mas essa live é interativa, daqui a pouco passa aluno por aqui, né? Mas a gente também ainda tem que levar isso em consideração, né? Porque às vezes o professor, muitas vezes, se apropria de um tipo de música, vê aquela como verdade, quer que o aluno enxergue aquela como melhor, e aí acaba não respeitando a diversidade, a questão de onde vem a música, a história da música, a música negra, e assim vai, né? Então, tudo isso precisa ser uma visão um pouco estereotipada, né? A gente denomina isso é bom, então eu vou apresentar isso. Isso não é bom, né? O que é bom é o tradicional, é o conservador. Eu escuto muito, até como elogio, as pessoas elogiam. Isso aqui é letra, isso que é música, nessas porcarias de música. Então, hoje em dia, tem muita coisa boa para se aproveitar. Antigamente também não eram todas as obras, né, desse tempo passado que a gente podia aproveitar, né? Quem viveu a época aí, o pessoal que tem 60, 70 anos sabe que nem tudo naquela época foi perfeito musicalmente falando. Então as falhas acontecem de geração em geração, em década por década. Isso. Muito bom. Tem alguém falando aqui que música não tem escolha, não tem ladeira, né? Que bom, tá passando com a gente. Olá, Patrick, um beijo, Patrick. Então, Bismarck, muito feliz. Seus alunos estão aí também encantados. Você canta, né? Quem puder, gente, quando você ouvir assim, ó, o site se pede bis, que tiver em Feira de Santana, eu indico. Porque vai ser uma noite para o deleite. Né? Foi uma noite de deleite daquele dia que nós fomos ouvir você lá na Cidade da Cultura. Não sei se a Aja Filho está passando por aí, né? Mas a Aja Filho está sempre trazendo essa proposta, né, da diversidade cultural. E ouvir você cantar é realmente pedir bis, que eu vou pedir novamente. Que joia. Vai tocar mais uma pra gente? E não é que ele vai, tá vendo? Que legal! Não ouço bem. Então, eu estou dizendo que você vai tocar mais uma música pra gente. O povo tá aqui. Não acredito que ele vai tocar mais. Ele vai tocar. Sim. Agora mesmo. Falaram de Kennedy, então é engraçado. O instrumento nasce na Alemanha, então na Europa, e atravessa
o mundo todo, né? Que ele diz já é de outra realidade cultural, musical, tem expressão própria. Né? Eu falei de Ivanildo, que aqui no Brasil, ele muito inspirado em Charles Parker também. E a gente vai trazer uma americana também, dos anos 80, que eu gosto muito, do grupo Bee Gees. Vamos lá, vamos ouvir Bee Gees com Bismarck. Meu Deus, que coisa linda! Todo mundo encantado aí. Bismarck, a gente vai querer bis de você aqui novamente na live. E a gente vai fazer uma live com você, só tocando, porque assim, o sax é um instrumento que emociona, né? Eu entendo a diversidade, eu aceito também, gosto, mas eu tenho amor por esse instrumento. Acho lindo, né? Então, assim, é um instrumento emocionante. Tá me ouvindo? Bismarck, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, sim, perfeitamente. Então, eu quero que você deixe uma mensagem. Nosso tempo está terminando. Eu queria ficar aqui, né? Pedindo bis, 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 bis o tempo inteiro. Muito obrigada por você participar aqui, por ter aceitado o convite. Sei da sua vida, da sua agenda, né? E todas as vezes que você estiver aqui em feira, a gente vai. A gente vai, porque a gente quer ouvir esse sax. Né? Relembra as noites de sábado, como o Gleice está lembrando aqui. Muito obrigado pelo convite à Casa das Letras, à professora Fernanda, a vocês que estão nos acompanhando até agora. E uma mensagem que muito me marcou foi quando o professor Leandro falou que a música não se resume, a trajetória musical não se resume tão somente naqueles sucessos dos palcos, né? Então a música tem muito mais para nos oferecer do que tão somente isso aí. Então, você que é jovem, está nos assistindo, independente da sua idade, busque, né, ter um contato com o instrumento musical, principalmente nesses dias, né, com tantos problemas nos assolando. Penso que a música seja um meio, uma arte que poderá nos acalentar nesses dias tão sombrios. Uma boa noite para todos e a gente está sempre às ordens. Bismarck Reis, o sax pé de bis. Obrigada, Bismarck. Estou muito feliz de ter você aqui. Muito feliz, viu? E eu virei, sou sua fã, né? Já, e agora eu virei fã novamente. Não perco mais um show de Bismarck aqui em Feira de Santana. Muito obrigada. Gente, que felicidade, né? Que felicidade. Eu estou vendo o que está passando aí, professor Gleice. Quero mandar um abraço e dizer que a gente tem uma live, hein? Romildo, vi que Romildo passou aí, fiquei muito feliz, Romildo cordelista, né? Vi aí também alunos da Escola Castro Alves, alunos da Escola Pública do Teotônio Vilela, colegas, né, professores. E agora a gente vai para aquele momento, que é o momento que o aluno fica esperando, ouvindo a musiquinha e esperando para responder a questão. Porque nessa noite, qual é o prêmio da questão? Imaginem,
O prêmio da questão é uma bolsa integral na Escola Ritmos. É isso mesmo. Então, quem aparecer na tela, quem meter a cara e responder a questão, vai ter a possibilidade de fazer, né, na turma online, porque a gente está em isolamento social, todo mundo trabalhando à distância, né, no home work, na atividade através das plataformas, e você vai poder ter uma aula com o professor Leones, né, que vai ser uma bolsa para você fazer um curso, escolher o seu instrumento, o instrumento que você tem em casa, e fazer a aula com ele. Então, vamos ver quem é que vai meter a cara aí e vai fazer, né, vai responder essa questão. Então, vai começar aquele momento, que é o momento eu sei. Enquanto isso, vai rolando uma musiquinha aí pra gente, né? E o momento eu sei hoje traz uma questão. Aí você vai dizer assim, professora, a senhora falou agora da música, né? Que a música... E na música, a gente... Eu trouxe a música, mas não vou trabalhar, né? Como falamos. Vamos trabalhar aqui aspectos linguísticos, vamos trabalhar aqui construções linguísticas, vamos trabalhar aqui a questão de como, né, funciona, como acontece os elementos coesivos para passar a mensagem. É disso que eu vou trazer para vocês, porque, infelizmente, o instrumento está aqui, mas não está servindo para mim agora, porque, infelizmente, eu ainda não sei tocar, né? Mas breve estarei tocando. Então, vamos ver quem vai ficar aí para responder. Gleison está dizendo que vai responder. Não pode, viu, seu Gleison? Né? Então, ó, tem sonzinho e tudo aí pra gente. Vamos lá. Deixa os aparatos aqui começarem a funcionar, que a gente vem já para o momento eu sei. É hora do momento eu sei. E no momento eu sei, tem vídeo, aquela correria que todo mundo já sabe. Vamos lá? Então, vai começar aqui. E o momento eu sei de hoje vem com uma charge, depois com uma música. Vamos ver se a gente tem tempo aí? A charge diz assim, eu vou ler. A charge diz assim. Leia, né, o trecho abaixo e responde. Tá? De que raça? A velhinha é uma gata. E foi. Eu me mandei, velho. E a condução atrasou? Demorou. E o que foi que levou? Levou uma bolada? Não, eu tô bolado. E hoje em dia, não saco nada mesmo, viu? Mas quando eu era jovem, eu sacava muito. Sacava bem no vôlei, sacava também no tênis. Isso é um senhor falando. E o filho dele diz assim, pois é, você não saca é nada, meu pai. Então, olhe bem. Trata-se de um senhor e de um jovem, né? Fazendo aqui perguntas que tem muito a ver com uma música que a gente vai falar depois. E a pergunta é a seguinte. Você que ouviu esse diálogo aqui e sabendo dessa diversidade que a gente está sempre estudando, a pergunta é: o diálogo acima exemplifica a falta de comunicação provocada por desconhecimento de quê? Então, ambos tentaram se comunicar, mas o diálogo caminhou para ideias, né? Para situações diferentes. Por que isso aconteceu? Vamos lá? Vamos ver por que isso acontece? Porque os vocábulos são polissêmicos e formais. Porque as expressões nominais são ambíguas. Porque há variantes linguísticas sociais. Ou porque as estruturas lexicais estão complexas. Vamos ver, cadê os alunos das letras, do Paulo Vilela, do Castro Alves? Quem vai responder aí? Olha, quem responder tem direito à bolsa, né? Então, tem aquela musiquinha sozinho que a gente estava ouvindo no início. Lá, ó, com o som do sax, para deixar todo mundo aí super feliz. E não tem nada para responder essa questão. Então, todo mundo entendeu? Deixa eu ver se está aparecendo gente aí para responder. Vou voltar aqui como foi o diálogo, né? O pai responde, de que raça? E o menino diz, a velhinha é uma gata. E foram? Eu me mandei, velho. E a condução atrasou? Demorou. E o quê? Você levou uma bolada? Não, eu tô embolado. E hoje em dia eu não saco nada mesmo não, viu? Quando eu era jovem, eu sacava bem, mas eu sacava vôlei e também sacava tênis. Aí o menino responde, pai, pelo amor de Deus, você não saca é nada. E aí vem a pergunta. O diálogo caminhou, né, para esses espaços diferentes. Por que isso aconteceu? Aí você vai responder.
Aconteceu porque os vocábulos polissêmicos são formais, porque as expressões nominais são ambíguas, porque as variantes linguísticas são sociais, né? Desculpe, falei errado. As variantes linguísticas sociais ocasionais, ou por causa das estruturações léxicas que estão cada vez mais complexas. O que é que você marca? Bora ver? Quem é aí? Tá chegando, tá chegando, tá chegando? Lembre-se que vale uma bolsa lá na escola, ó. Quem é que vai responder? Quem é que você marca? Letra A, vocábulos polissêmicos. Letra B, expressões nominais. Letra C, variantes linguísticas. Ou letra D, estruturas lexicais. Cadê Bia? Tô vendo que Bia tá querendo entrar aí nessa live. E aí? Quem vai responder? Bora, gente. O prêmio vai ficar? Quem tá chegando? Falta pouco tempo. Então, ó, tem alguém falando aí das variantes linguísticas sociais. Variantes linguísticas sociais. Será isso? Vamos lá. Eu vi alguém falando letra C, vi outros falando letra B. Preste atenção, eu vou repetir, viu? Eu vou repetir para colocar. De que raça a velhinha é uma gata? E foram, velho. Eu me mandei. E a produção atrasou? Demorou. E o que foi que levou? Foi uma bolada? Não, eu tô bolado. Hoje em dia eu não tô sacando nada mesmo. Mas quando eu era jovem, eu sacava vôlei e tênis também. Aí, a pergunta é, por que o diálogo caminhou para espaços diferentes, né? Por quê? Vamos lá? Vocábulos polissêmicos. Será? Vocábulos polissêmicos, expressões nominais ambíguas, variantes linguísticas sociais. Gente, vocês estão deixando passar a resposta. Estruturas lexicais complexas. O que é que eu tenho aqui? Né? O que é que eu tenho aqui, ó? Bora ver quem é que vai aparecer aí. Bora ver. Eu não vi ainda alguém marcar a resposta. Não vi alguém marcar a resposta ainda. Quero ver a resposta. Ó. Um fala de um espaço e outro fala de outro espaço. São, ó, idades diferentes. Quem é que vai marcar isso aí? Bora, gente. O que é que faz essas, né, ideias? Demorou, sacou, saquei. Saquei vôlei. O outro disse sacou, mano. O que é isso aí? Como é o nome disso? Deixa eu ver. Tem gente que já acertou. Eu já fui passando aí a resposta. Só que eu não estou identificando a pessoa. Bora aí. Bora ver quem é que vai marcar aí. Vai terminar e a gente vai perder a questão. Bora, gente. Deixa eu ver. Ele diz assim. Ele diz assim. Um ele diz saquei, outro diz sacou. O outro diz demorou. E aí? Bora ver quem é que vai marcar. Eu já vi alguém respondendo aí. Bota aí. Romildo, acho que é Romildo. Romildo Alves. Vê se ele aparece. Romildo é roteirista, né? Vamos lá, vamos ver quem é que vai aparecer aqui nessa live. Estudos Comigo também respondeu, parece. Vamos ver aí quem vai aparecer. E aí. Nessa live do momento, eu sei. Agora é a correria para dizer qual é a resposta. Não pode, tem gente que não pode. Cadê Estudos Comigo? Vem aí, coloca aí Estudos Comigo. Bora, gente. Ainda tem outra, viu? Senão não vai dar tempo. Vai terminar a live e a gente não vai conseguir. Então, a gente, dessa vez, o prêmio vai ser guardado, pelo jeito, né? Então, gente, ó, o prêmio vai ser guardado para uma próxima live, a gente vai se encontrar, mas os dois acertaram. Romildo e Bia acertaram, porque trata-se de ambiguidade. Então, eu quero terminar com vocês, né, com esta música, mostrando a importância da educação musical, não para valorizar uma em detrimento da outra, mas para dizer que o professor Leônidas trouxe, né?